Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar os adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais nada mais são do que os advérbios e as locuções adverbiais. Mas por que que a gente chama de adjunto adverbial? Porque a gente está falando de análise sintática. Quando a gente está falando de advérbio e locução adverbial, a gente está falando de análise morfológica, as classes das palavras, tá bom? As classes das palavras, a gente vê ali separadamente as funções, as flexões e tudo mais, vê que o advérbio não flexiona, mas enfim, isso é assunto para outra aula. Os advérbios e as locuções adverbiais estão na classe, assim, das classes de palavras. A gente classifica ali na morfologia. Quando a gente pega as palavras e analisa dentro de uma oração, a gente está falando de análise sintática. E aí, o adjunto adverbial ganha esse nome aí, ele nomeia os advérbios e as locuções adverbiais, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui o resuminho que eu preparei para os meus alunos. Então, o adjunto adverbial, ele pode estar no começo da frase, ele pode estar no meio da frase, ele pode estar no fim da frase. Se ele estiver lá no fim da frase, o adjunto adverbial, ele não precisa ser pontuado, porque ele está, digamos assim, no lugar que se espera que esteja um adjunto adverbial. Agora, se o adjunto adverbial estiver no comecinho da oração, tiver duas ou mais palavras, é interessante colocar, tem que colocar uma vírgula para separar ele do resto da oração, porque não é o lugar que ele deveria estar, digamos assim, você está colocando ele ali para enfatizar aquela informação, então tem que pontuar com uma vírgula. Se for uma única palavrinha, não é obrigatório, você só coloca a vírgula se você quiser realmente enfatizar aquela informação, mas se for duas ou mais, coloca a vírgula, para demonstrar que você sabe que ali não é o lugar do adjunto adverbial, porque o lugar dele é no fim da frase, e aí no fim da frase não precisa da vírgula. Se tiver no meio da frase, coloca a vírgula, porque aí você vai estar intercalando informações e o adjunto adverbial não é para ficar no meio da oração, então coloca a vírgula. Por exemplo, ontem ele chegou atrasado. Eu coloco a vírgula lá ontem, não é obrigatória essa vírgula, mas eu posso colocar, é uma palavra só, e eu estou querendo enfatizá-la. Quando eu falo, ele chegou atrasado ontem, não precisa da vírgula, porque o ontem está no lugar certinho, digamos assim. A ordem natural da oração, a ordem direta da oração é o sujeito, o verbo e o complemento. O adjunto adverbial, se tiver aqui no final, fica como um complemento, não é obrigatório a vírgula. Agora, se ele estiver no começo ou no meio, como aqui no próximo exemplo, ele ontem chegou atrasado. Agora, esse ontem aqui eu coloco entre vírgulas para enfatizar que ele não está no lugar dele, e eu estou enfatizando ele. Ontem, ou felizmente, adoro felizmente e infelizmente. Quando você coloca no meio da oração, você está querendo enfatizar ali a sua emoção. Então, tem que colocar a vírgula para enfatizar, para deixar claro que ali não é o lugar do adjunto adverbial. O adjunto adverbial fica lá no fim da frase, na ordem direta, porque é sujeito, verbo e complemento, tá bom? O adjunto adverbial, ele pode modificar ou o verbo, normalmente é o verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. O verbo, ele pode dar sempre que tiver o advérbio, sempre dá uma circunstância. Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, e algumas escolas também trazem a possibilidade de ferramenta, instrumento, inclusão e exclusão. Mas os 7 primeiros são os que todo mundo vê com certeza, tá bom? E essas classificações, elas podem estar associadas a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio. Olha aqui no final os meus exemplos. O atleta correu muito. Muito, ele está dando a intensidade de quanto correu. Se eu falar, a sobremesa é muito saborosa. Esse muito não está relacionado com o verbo, tá? Intensificando o saborosa. Agora, se eu falar assim, ele fala muito bem, esse muito está intensificando o advérbio bem. Então, aqui esse muito está sempre intensificando uma palavra diferente, ou verbo, ou adjetivo, ou advérbio. Então, tem que prestar atenção, porque não é sempre o verbo não, tá bom? E é isso. Lembrar que o advérbio é uma palavra invariável, no máximo varia ali no grau aumentativo, no superlativo ou comparativo, mas a palavra mesmo não vai mudar. Então, a palavra, por exemplo, a palavra, sei lá, ontem, não vai passar, tem vários aqui, eu fiquei procurando. A palavra ontem não passa para o feminino, não vai para o masculino, a palavra ontem não vai para o plural, ela está sempre daquele jeitinho. Então, os advérbios são uma classe invariável, tá bom? Quando tem duas ou mais palavras, a gente chama de locução adverbial. Locução adverbial, geralmente, vai ser
uma preposição e mais uma outra palavra, que às vezes é um adjetivo ou um substantivo, e aí esse conjuntinho de palavras forma um adjunto adverbial, uma locução adverbial. O advérbio e a locução adverbial são classificações morfológicas. Aí, isso daqui, quando a gente está vendo na análise sintática, a gente chama de adjunto adverbial. É isso, resumindo. Então, quem é meu aluno vai receber aqui o documento para poder treinar, revisar, vai receber 2 exercícios ali para classificar os adjuntos adverbiais e mais algumas frases para identificar e classificar. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te orientar, corrigir, te dar mais orientações, mais explicações. E, se você não é meu aluno, entra aqui em contato nos comentários para eu te falar como ser meu aluno, tá bom? Até mais, pessoal!